Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que eu não falo já há um bom tempo aqui no canal, que é sobre renda fixa, mas como muita gente tem perguntado sobre, eu tenho visto muita coisa meio estranha aí no mercado em relação à escolha de títulos de renda fixa, tem muita gente errando feio nisso, por um simples equívoco de análise, digamos assim. Eu resolvi trazer aqui a maneira correta de analisar certos títulos de renda fixa, algo que não é de conhecimento de todas as pessoas, eu diria que uma minoria conhece isso que eu vou mostrar aqui, mas que faz muito sentido saber para poder fazer as melhores escolhas e escolher o melhor título entre um pré-fixado e um pós-fixado, por exemplo, ou saber se faz sentido aquele título pagando uma rentabilidade pré-fixada bastante alta versus outro título que está pagando uma rentabilidade menor, ou versus o Tesouro Direto também, ou versus um título pós-fixado, indexado à inflação, enfim, como é que eu escolho renda fixa? Como é que eu escolho esses títulos para acrescentar na minha carteira e como é que eu sei aquilo que está valendo mais a pena no momento? Bom, antes de tudo, como faz tempo também que eu não peço isso no meio do vídeo, hoje eu já vou convidar você que não é inscrito no canal a fazer sua inscrição e também ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E convido todo mundo já a deixar o like nesse vídeo se é do seu interesse, porque dessa maneira você avisa o algoritmo que esse assunto te interessa e dessa forma ele acaba te entregando mais desse conteúdo. Aqui no canal, por exemplo, tem muito conteúdo sobre finanças, investimentos, educação financeira em geral. Bom, para a gente começar, vamos começar do começo, né? Existem algumas coisas para serem analisadas quando a gente vai escolher um título de renda fixa. Dentre elas, as principais, eu diria que são o famoso tripé da renda fixa e dos investimentos, que é segurança, liquidez e rentabilidade. Quando a gente olha já direto para a segurança, o que envolve a segurança de um título de renda fixa? Em primeiro lugar, o emissor, né? Então eu preciso saber da saúde financeira do emissor, aquele banco que está tomando o meu dinheiro emprestado, se esse banco está muito mal das pernas, por exemplo, e daqui a pouco ele vai quebrar, esse dinheiro eu não vou receber, né? Na verdade, eu posso recorrer aqui a uma segunda camada de segurança, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil por CPF por instituição e também faz parte dessa análise de segurança, né? Nem todos os títulos têm o Fundo Garantidor de Crédito, mas os títulos mais comuns, que todo mundo conhece, têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que são, por exemplo, CDBs, LCIs e LCAs. Esses são os mais populares, aqueles títulos de renda fixa que praticamente todo mundo tem. E um outro ponto em relação à segurança que eu preciso analisar é também o prazo. Por exemplo, às vezes eu topo emprestar dinheiro para um banco que não está lá muito bem financeiramente, mas eu estou emprestando por 1 ano ou 2. Isso é diferente se eu vou emprestar por 7, porque daqui a pouco esse banco vai conseguir cambalear por 3 ou 4 anos, mas depois não mais. É claro que eu estou falando aqui de algo difícil de acontecer de fato. Às vezes, por mais que o banco vá mal, esteja mal, no Brasil é difícil que os bancos quebrem, mesmo os bancos pequenos, porque existem várias exigências, né? A gente é muito rigoroso aqui em relação a isso. E embora todo ano algum banco quebre, né, algum dos bancos pequenos geralmente, a gente tem sim uma segurança maior em emprestar dinheiro para os bancos aqui no Brasil e tem todas essas camadas para serem analisadas, mas é óbvio que você não vai querer correr um risco demasiado em troca de uma rentabilidade, às vezes, que nem faz sentido, de 0,01 ou 0,02%, por exemplo. O outro ponto que a gente deve sempre analisar é a liquidez, e aqui tem só a diferença da liquidez diária e da liquidez no vencimento, né, que é quando você pode resgatar o dinheiro. Quando a liquidez diária é muito mais seguro, inclusive para aquelas emergências que você pode ter, né? Então isso aqui é muito indicado para reserva de emergência, por exemplo. Você pode utilizar esse dinheiro a qualquer momento, ir lá sacar, solicitar resgate, por exemplo. Agora, quando você tem o valor preso por 5 anos, por exemplo, e você eventualmente no meio do caminho precisa daquele dinheiro, não tem mais de onde tirar, isso acaba sendo também um risco, porque aquele dinheiro está preso lá, e por mais que você consiga resgatar esse dinheiro, não vai ser tão simples para conseguir, mas mesmo que você consiga, a tendência que você sempre tem é uma multa, um pênalti para pagar por estar resgatando antes do prazo combinado. Já a rentabilidade, que é o foco principal do vídeo hoje, é onde as pessoas mais pecam. Aqui até gente que se diz profissional do mercado e vários educadores financeiros por aí erram feio na análise. E isso não precisa nem falar, acaba induzindo as pessoas que, na tentativa de simplificar, olham só para a rentabilidade como algo bruto ali. Poxa, esse título está pagando 16% e o outro está pagando 15,5%, então eu vou nesse de 16%, porque, por exemplo, ele está pagando mais do que o CDI também e 110% do CDI é pior do que esse título pré-fixado, ou
diferente, né? Muita gente olha às vezes para aquele título que está pagando IPCA mais 9%, como é o caso de alguns títulos que a gente vê hoje no mercado, e vai na onda do que alguns falam por aí no mercado, né? Como por exemplo, se a inflação hoje está em 9%, eu tenho mais 9% de prêmio, somando os dois dá 18%, então eu tenho aqui um título que está rendendo 18% ao ano. Ele é melhor do que um pré-fixado que rende 16% ao ano, então, né? Porque 18 contra 16 tem 2 de diferença ali, é um título melhor, só que não é assim que a gente analisa. Primeiro porque não se compara o pré com o pós pura e simplesmente com a rentabilidade bruta do momento, já que o pré vai render de fato até o vencimento, nesse exemplo, 16%, e esse pós-fixado, que rende lá IPCA mais 9%, ele pode até estar com a roupagem desses 18% ao ano, só que da inflação passada, não da inflação futura, que é o que efetivamente esse título vai te pagar. Então não adianta eu pegar um título IPCA mais 9%, se a inflação acumulada pelo período onde eu vou investir vai dar uma média ali de 4% ao ano. Nessa situação hipotética, meu título não vai render 18% ao ano, mas sim 13%. Mas vamos lá para a prática. Eu separei aqui na tela, no Trademap, aqui você pode comparar, tem outros sites também para comparar, né? Eu costumo usar o Trademap, que é o que realmente eu mais uso, mas tem, por exemplo, o aplicativo Renda Fixa, tem o próprio site do app Renda Fixa, eu já usei aqui no canal, mostrei também, que tem como a gente consultar aqui diversos títulos de renda fixa, fazer filtros e tudo mais. Aqui eu estou fazendo um filtro na parte de renda fixa aqui do Trademap. Tem como você fazer isso entrando na própria versão web aqui e filtrando aqui no canto. Então você coloca aqui todos os parâmetros que você quer filtrar. Para não deixar o vídeo muito longo, eu já fiz o filtro aqui e estou filtrando aqui ativos com vencimentos longos, né? Como por exemplo, ele acaba pegando por rentabilidade aqui esses títulos rendendo IPCA mais 8,8%. Notem que a rentabilidade líquida ao ano está projetando aqui um IPCA, né? Está em 15,59%. Então, com um IPCA projetado, um vencimento para 7 de outubro de 2024, um vencimento curto aqui. Então, a gente tem vários aqui pagando isso aproximadamente, e aqui a gente vai vendo a rentabilidade líquida no ano com base em projeções, né? Então, a gente já pega aqui uma ideia de projeção para esses títulos pós, e aqui eu consigo ir consultando. Notem que nesse momento, por conta da inflação atual versus a projeção aí, esses títulos acabam parecendo render mais no momento, né? Com rendimento líquido maior. Então, esses títulos de IPCA+, aqui, esses híbridos, mais do que os pré-fixados, inclusive. Bom, e aqui eu tenho alguns pré-fixados, como por exemplo essas LCAs aqui, que estão rendendo muito bem, 13,55% ao ano. Essa rentabilidade delas aqui é líquida já, né? LCA e LCI não tem imposto de renda, já o CDB tem. Então a gente vai ver aqui que quando a gente olha para um CDB que está rendendo, por exemplo, esse aqui, ó, 15% ao ano, a rentabilidade líquida dele é inferior à rentabilidade líquida da LCA, mesmo que aquela nominal seja menor da LCA, né? Então, só para exemplificar aqui, vamos pegar esse aqui de 15% redondo, para ver se está fazendo sentido investir num título assim, para 2027. Como é que a gente avalia se um pré vale a pena nesse momento, comparando taxas DI, ou seja, pós-fixadas com taxas pré-fixadas? Tem um lugar onde a gente consegue consultar isso e eu vou deixar aqui para você, inclusive, poder consultar, poder olhar sempre, comparar, olhar esses títulos longos para ver se está valendo a pena ou não está valendo a pena investir neles, dado aquele ganho que você pode ter pelo risco que você corre. Bom, estou aqui no site da própria B3 agora, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para quem quiser consultar. E aqui a gente tem uma comparação simples de taxa DI com taxa pré. Como é que a gente faz para avaliar aqui? Eu tenho o número de dias corridos aqui no meu lado esquerdo e aí eu tenho as duas taxas aqui no meu lado direito. Então, por exemplo, daquele título que eu estava olhando ali para 2027, 15% de taxa pré-fixada, eu preciso olhar aqui essa equivalência em dias, né? Dá mais ou menos aqui 1.720 dias da data que eu estou gravando esse vídeo. Então eu preciso encontrar aqui 1.720 dias, né? Vamos lá, eu tenho aqui aproximadamente 1.720, ó, 1.737 dias. E aqui a taxa que eu tenho para pré
A taxa que o mercado está precificando, isso aqui é bem importante, quando o mercado precifica a gente tem uma segurança maior, o mercado não vai acertar em cheio, mas ele tende ao menos a acertar, porque ele já está precificando isso lá para frente. Claro que a economia é bastante volátil, mas é para isso aqui que a gente tem que olhar para ver se faz sentido ou não. Isso aqui diminui muito o nosso risco e ajuda muito na análise. Quando a gente olha para essa taxa de 11,55 e olha lá para a taxa do CDB de 15%, mesmo pegando a rentabilidade líquida lá, já descontando os impostos, a gente vai para 12 alguma coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. 12,61%, menos esses 11,55%, vamos ver quanto é que fecha aqui, 1,06%. Então, além daquilo que o mercado está precificando, eu tenho um prêmio de risco, digamos assim, de 1,06% ao ano. Isso aqui é o que eu ganho a mais por esse risco que eu estou correndo específico daquele CDB. Então, eu vou ganhar do mercado, né, daquilo que o mercado está precificando, 1,06% ao ano, né, ou seja, o acumulado, eu vou receber isso que o mercado está precificando, mais esse 1,06% pelo risco específico daquele CDB, né? Repetir a mesma coisa aqui, mas é exatamente por aí. Então é essa análise que a gente tem que fazer. O ideal é que sempre que a gente vai olhar para um ativo pré-fixado, a gente olhe para cá. E sempre que a gente olha para um pós-fixado como um IPCA+, eu preciso saber qual é a inflação projetada no período para saber se aquela soma vai me entregar uma rentabilidade favorável, dado o risco que eu estou correndo na compra daquele ativo em específico. Bom, dito isso sobre os títulos de renda fixa privados, que é aqueles que a gente estava olhando antes, agora vamos para os públicos, títulos do Tesouro Direto. Aqui no próprio site do Tesouro Direto eu tenho em preços e taxas, as taxas atuais dos títulos do Tesouro aqui. Então eu tenho pré-fixado, por exemplo, para 2029, está pagando muito menos do que aquele título pré-fixado que eu olhei ali antes, aquele CDB, né? Os dois se equivalem aqui porque ambos têm desconto de imposto de renda, mas lá eu tinha 15%, aqui eu estou tendo, por exemplo, para 29, 11,99%, para 25, 11,74%. Por que eu tenho essa diferença entre os dois? Vale mais a pena então investir sempre no CDB e não no Tesouro? Na verdade é que eu tenho uma diferença grande, principalmente em relação à segurança. Nada é tão seguro quanto o Tesouro Direto. É por isso que ele tem taxas um pouco menores. E aí sim, essas taxas brutas vão ficar muito mais próximas daquelas taxas que a gente viu ali no próprio site da B3, aquelas taxas que o mercado prevê, porque elas realmente acompanham de perto essas taxas previstas pelo mercado, que são taxas oriundas de derivativos. E isso não impede que títulos longos do Tesouro sejam das melhores opções que nós temos na economia, porque nenhum título de renda fixa tem tanta segurança quanto títulos do Tesouro, e também porque no longo prazo essa soma, o efeito dos juros compostos, gera uma verdadeira bola de neve e acaba trazendo uma rentabilidade bastante atrativa, como por exemplo em títulos longos. Aqui a gente tem exemplo de Tesouro IPCA 2035, 2045, Tesouro IPCA com juros semestrais 2055, embora esse 2045 seja mais atrativo em termos de juros compostos, né? O efeito dos juros compostos no tempo, já que ele não distribui nada, ele vai acumulando, e aí lá no final, em 2045, quando esse dinheiro for resgatado, por exemplo, se você segura até o vencimento, você tem um belo resultado dado o valor investido hoje, por exemplo. E aí quando a gente olha para a taxa, a análise é a mesma. No Tesouro Direto, os títulos públicos, a gente vai ter sempre uma rentabilidade inferior aos títulos privados. E aqui eu tenho IPCA mais 5,75. Lá nos títulos privados eu tenho IPCA mais 8,8, como a gente viu anteriormente. Mas esses títulos privados, por exemplo, não vão me entregar o mesmo efeito bola de neve dos juros compostos com tanta tranquilidade quanto o Tesouro Direto. Então cabe sempre analisar. E quais são os títulos mais apropriados para o momento? Bom, os pré-fixados hoje são os mais atrativos de fato, porque a gente tem uma inversão agora da curva de juros. A curva de juros tende a cair em algum momento, né? A gente está em 13,75% no momento que eu estou gravando esse vídeo, e provavelmente esse é o teto da taxa Selic nesse ciclo de alta.
Tendendo agora a cair daqui para frente, a gente vai ter, por exemplo, os pré-fixados também acompanhando e caindo gradativamente. A mesma coisa vai acontecer com os pós-fixados, por exemplo, os atrelados ao CDI, que estão hoje de fato rendendo os 13,65% do CDI, mas à medida que a Selic vai caindo, eles vão caindo também, né? Vão acompanhando a Selic. Isso tudo puxa a renda fixa para baixo, só que o pré-fixado é travado. Então, se eu contrato um título hoje rendendo 15% ao ano, esse título até o vencimento vai render esses 15% ao ano, independente da taxa Selic cair ou cair forte, inclusive, daqui para frente. E o detalhe é que não é sempre assim. No passado, por exemplo, quando a gente tinha uma inflação subindo forte, o melhor título para se proteger era de fato um Tesouro IPCA+, ou um título que carrega ali o IPCA+, né, um pós-fixado, que protege dessas altas da inflação. Então, mesmo que a inflação suba, esse título vai acompanhando, vai subindo também. Então, além disso, duas coisas importantes. Para o longo prazo, o que faz mais sentido, na maioria dos casos, é de fato o Tesouro IPCA+, como título de renda fixa. Já para prazos menores, como até 5, 6 anos, aí faz sentido olhar mesmo para os títulos privados, porque eles entregam um prêmio de risco interessante e tem como a gente se proteger bem, fazendo uma boa análise para botar na carteira os melhores títulos em termos de rentabilidade e também de segurança. E para finalizar, obviamente, toda boa carteira de renda fixa tem um pouco de cada coisa. Não vai ter só pré-fixado, não vai ter só pós-fixado, só título híbrido. Todas as boas carteiras têm um pouco de cada, mas olhando sempre para o momento também, a gente não pode esquecer de entender o contexto atual para poder fazer as melhores escolhas. Bom, dito isso, eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, já vou deixar alguns como sugestão na tela aqui para você. Um forte abraço e até lá!